Um salve para você, eu sou o professor Kraus, estou aqui no Açaí Empório da Orla do Cabo Branco, como sempre convidando você para um bate-papo. Você que já é inscrito no canal, deixa o teu like, deixa o comentário. Você ainda que não é de casa, tá aparecendo por aqui, se inscreve, também curte e deixa o teu comentário. Hoje você não é o único convidado para um bate-papo, hoje nós temos uma participação especial. O papo é sobre jornalismo. Vamos filosofar sobre os meios de comunicação, sobre a atividade do jornalista. E ninguém melhor do que Patrícia Rocha para bater esse papo com a gente. Então você não é o nosso único convidado. Seja bem-vinda, Patrícia, ao canal do professor Kraus. Estou feliz, professor. Obrigada pelo convite. Então, eu quero já começar com uma pergunta, digamos assim, introdutória. Por que Patrícia foi para o jornalismo? Na verdade, eu fui para a TV antes de ir para o jornalismo. Eu gostava muito de televisão. Eu era hipnotizada, assim. Eu me lembro de não criança, mas adolescente, pelo menos, assim, assistindo muito, consumindo muito. Não só TV aberta, mas fechada, série, filme. E eu fiquei ficcionada com aquilo. Eu fazia teatro mais de 10 anos e eu queria ser atriz. Queria muito ser atriz, assim. Só que minha mãe, na época, disse, não, você tem que ter uma profissão de verdade. Ela dizia, sabe, assim, dentro do conceito dela, da formação dela, isso era inconcebível. Então ela falava, eu não deixo nem você fazer o vestibular, não te apoio em nada nesse sentido, você vai arrumar uma faculdade de verdade. E aí eu tinha um professor de teatro dentro da faculdade de jornalismo, eu disse, eu vou atrás desse cara. E aí fui. Fiz a comunicação, que era o que tinha de mais perto das artes cênicas, lá na minha cidade, em Juiz de Fora, no interior de Minas. Mas desde que eu entrei, eu nunca mais pisei num palco na vida. Mas eu entrei gostando de televisão e depois gostei de jornalismo e aí juntei as duas coisas. E quando eu me formei, eu disse, eu quero ser repórter de TV, ponto. Não aceitava outra possibilidade. Quer dizer que você sempre foi apaixonada pela televisão. Pela televisão. E também tem essa paixão pela arte. Exatamente. E aí você procurou ali adaptar. O jornalismo chegou depois um pouquinho. Foi durante a faculdade mesmo, e já no fim, porque tem as matérias, as teorias no começo, né? Aqueles primeiros períodos que você não fica muito confortável. Aí depois, quando foi para a parte prática mesmo do jornalismo, eu disse, me achei. Aí você se encontrou. Foi. Então não seria equivocado afirmar que a jornalista Patrícia, ela é um tanto quanto artista? Também. O teatro me ajudou muito, porque eu faço hoje para a capacidade de improviso que a gente tem que ter muito, né? No jornal ao vivo eu passo 1h30 ao vivo por dia. Tem que ter jogo de cintura. Tem. Para lidar com... Tem tudo para dar errado uma televisão, tem todas as possibilidades de erro, tanto parte técnica quanto no lidar com as pessoas. E a capacidade de você dominar aquilo de forma calma, lidar com aparato tecnológico, com luz, com câmera, tudo isso o teatro me ajudou muito. Foi muito bom. Entendo. Eu fico também filosofando, Patrícia, sobre uma coisa bem simples, porque eu costumo dizer para o meu público que a filosofia está presente no nosso dia a dia. Claro. E aí tem uma coisa tão simples, mas tão simples que eu queria pensar, que é o seguinte: a tua expectativa enquanto estudante e quando você viu o dia a dia da atividade jornalística, você sentiu assim um contraste muito grande ou nem tanto? Eu fui alertada durante a faculdade de que aquilo que a gente imagina, que aquele idealismo nosso de jovem estudante que acha que é capaz de mudar o mundo, ele não existe. Muitos professores me disseram isso. Para mim aquilo me corroeu a alma, assim. Porque você chegar para uma menina de 20 anos que tem todos os sonhos do mundo e dizer, olha, baixa a bola aí porque não é isso. Isso é muito cruel, isso é muito forte. E na época eu não quis acreditar nisso. Eu falei, não, mas eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Por mais que isso seja clichê, eu posso mudar o mundo, as pessoas estão à minha volta. Eu posso acreditar naquilo que eu faço. E eu só consigo fazer se eu acreditar, sabe? Assim, quando eu perco a paixão pelo negócio, perde o sentido também. É verdade. Então eu, apesar de todos esses alertas, eu acho que eu consigo hoje fazer um trabalho onde eu posso me realizar profissionalmente, posso ajudar as pessoas, que eu acho que a principal função da imprensa é fazer esse intermédio no intuito de ajudar, dar voz às pessoas que precisam de voz, dar luz às situações que precisam de luz, sem me corromper de maneira nenhuma, sem corromper os padrões do jornalismo que eu aprendi lá na faculdade. Sabe? Isso é totalmente possível. Sem negociar a ética, sem abrir mão dos seus princípios? Não, nunca. Em nenhum momento. É totalmente possível. Eu acho que é muito complicado você chegar para uma pessoa que está com brilho nos olhos e falar assim, vou fazer jornalismo. Aí vem a menina e fala, não, desiste disso enquanto é tempo. Não.
Sabe, a sua frustração não tem que ser a frustração da outra pessoa. Eu acho isso criminoso. Você falar para um jovem que não é possível, claro que é possível. E graças a Deus, hoje eu consegui viver isso. Fico feliz de ouvir, confesso. Obrigada. A pergunta que eu vou fazer para a Patrícia também é uma pergunta que você, que nos assiste, também pode se fazer. Qual seria, na sua visão, então, o papel do jornalista no mundo contemporâneo? Levando-se em consideração todo esse cenário que a gente vive, principalmente no Brasil, de uma crise política, de um caos institucional, onde a gente fala de crise e a crise ela é meio generalizada. Então, mesmo num cenário onde não tem crise, mas levando em consideração a crise, qual seria o papel do jornalista? É de uma crise da imprensa também, porque a gente vive um momento de redemocratização, assim, nesses últimos 20 anos. E eu acho que o cidadão brasileiro, de maneira geral, não só o jornalista, ficou calado durante muito tempo. Ele foi calado durante muito tempo. Então, acho que a gente vive agora um efeito rebote dos anos da ditadura, que foram, né, muito cruéis, assim. E aí a gente está num momento de que as pessoas elas querem exercer a sua liberdade de expressão. Ficamos quietos, então agora vocês vão me ouvir. É meio que tipo isso. E o jornalista no meio disso tudo, tentando se encontrar. Eu acho que daqui a 20, 30 anos a gente vai poder olhar para trás e fazer uma leitura um pouco mais clara do que é esse momento agora. Eu acho que ele é de transição. Mas, de toda forma, eu acho que o papel do jornalista hoje ele tem que ser algo o mais profissional possível, em meio a esse momento. E por isso que eu acho assim, eu sou radicalmente contra a queda do diploma. Tem colegas jornalistas que não são. Eu sou por causa disso. Eu acho porque nesse momento a gente tem que dar exemplo. Nesse momento a gente tem que saber até onde a gente pode exercer ao extremo o nosso direito de se manifestar e até onde a gente tem que calar. Sabe? O calar é muito importante e a gente não sabe lidar com ele, a gente não quer lidar com ele. Agora a gente quer desganiçar e gritar e esbravejar. Então eu acho que o jornalista nesse momento, a imprensa nesse momento, ela tem essa função de ser, não digo pacificadora não, porque a gente também tem a função de incomodar, mas intermediadora desse momento, sabe? De poder, como eu disse, jogar luz e dar voz a umas pessoas. O jornalista ele tem a função principalmente de ser um narrador da história, e isso por si só já pressupõe subjetividade. Eu não tenho a inocência de achar que a gente tem que ser imparcial, é impossível essa imparcialidade, a gente tem que buscá-la, claro, mas a gente tem que narrar essa história, ser um ponto de vista. Não será a história, não ser o personagem ou o protagonista, isso não nos compete. Entendo. E aí a gente nesse meio, a gente tem perigo de cair para um lado ou para o outro sobre várias circunstâncias, né? Mas é isso. Nosso desafio é esse. É um grande desafio. Imenso. E eu achei interessante essa tua colocação sobre quando você cita a ditadura, né? Porque um dos grandes traços, um dos grandes atos da ditadura é justamente a censura. Exato. Perseguir justamente essa livre imprensa. Exato. E, consequentemente, a liberdade de expressão. E aí, quando você fala que a gente está vendo esse momento de transição, muita gente não entende isso, né? O Brasil é um país de uma democracia muito nova, muito recente. Muito frágil também. Então, e aí, outra colocação que você faz, né? Esse mediador, e vem esse lance da mídia, né? E como o termo mídia, ele soa em alguns cenários como negativo, como pejorativo. Sim. E aí que eu queria fazer essa pergunta para você, a respeito dessa febre do sensacionalismo. Que aí meio que combina com as coisas que a gente está falando aqui. Você falando da queda da legitimidade, do diploma. Exato. E tal. Uma coisa colabora com a outra. O que é que você pensa sobre o sensacionalismo? Porque tem gente vivendo disso, tem gente alimentando isso, as redes sociais são assim, um terreno fértil para essa coisa. Você como cidadã e como jornalista, como é que você vê a proliferação do sensacionalismo? O sensacionalismo em si, a fórmula dele, enquanto captora de audiência, ela é antiga, ela é histórica, ela é milenar, assim, sabe? Eu acho que na Roma Antiga, os caras não iam lá para ver os outros se degladiando lá embaixo, meio que tipo isso, assim, quando você bota uma pessoa contra a outra, quando você expõe a fragilidade do ser humano, quando você diz, ei, fique tranquilo que tem outro pior que você, isso chama atenção por si só, isso é natural. Agora, eu acho que é extremamente, no mínimo, preocupante quando você usa isso num veículo de massa, que você atrai centenas de pessoas para desgraça alheia. Quando você abdica do seu direito, mais do que isso, do seu dever de informar com prudência, com correção, e lança a mão de uma estratégia que é criminosa. Não é criminosa no nosso país hoje porque a gente não tem uma lei da imprensa que caiu em 2009, a gente não tem a legitimidade do diploma, porque a gente tem uma justiça extremamente frágil e lenta para o tempo do jornalismo.
Mas em questões morais é muito danoso, é muito inocente nosso. Talvez inocente, a palavra inocente já seja uma inocência minha, eu não acho que seja algo alheio, não. Claro. Mas eu acho que é muito inocente a gente querer imaginar que o jornalista não tem noção dos impactos disso. Para a pessoa, vítima desse sensacionalismo, e para a sociedade de uma maneira geral. Talvez ele não assuma a sua responsabilidade, seu papel. Porque também não tem nada, eu repito, legal que o faça assumir. Não tem. A gente não tem hoje um jornalista, um sindicato forte, uma lei forte. A gente responde como cidadão comum pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil, Código de Processo Penal e por aí vai. Não tem uma lei que rege os jornalistas, que regulamenta a nossa profissão. Isso é muito preocupante. Mas ele sabe o mal que ele causa à pessoa e ao todo. Você imagina assim, quando a gente banaliza nesse sensacionalismo a violência, por exemplo, quando a gente bota um infrator, um suspeito de um crime, qualquer que seja, dançando, cantando, quando a gente banaliza essa violência que é tão comum no nosso dia a dia e faz dela piada, faz com que a gente ria da nossa própria desgraça, a gente pode estar rindo ali pontualmente, depois você esquece, mas no fundo, você está alimentando aquele menino que não tem nada em casa, ele não tem posto de saúde no bairro dele, ele não tem escola, não tem estrutura, ele não tem saneamento básico. As perspectivas são bem limitadas também, né? Ele nunca vai aparecer na televisão dando uma entrevista como um professor, como um médico, como um advogado. Ele vai querer aparecer na televisão e ele acha que isso é possível como um bandido, dançando, rindo. Então você está banalizando a violência e estimulando a violência. É uma apologia à violência, direta. E a imprensa tem muita parte nisso. E aí você vê o quanto a filosofia ela é necessária, né? Para a gente refletir, por exemplo, o que é certo e o que é errado, que é o campo da ética, e para a gente refletir também o que é a verdade, né? Sim. Porque a gente percebe que tem muita gente, e não é necessariamente jornalista, tem muita gente que não está nem aí para a verdade. Está pensando justamente nessa visibilidade, né? O Zygmunt Bauman, um grande pensador polonês, ele tem uma frase interessante, ele fala que na era da informação, a invisibilidade ela é equivalente à morte. E parece que tem gente querendo o holofote a qualquer custo. Quer ser visto. E eu queria aproveitar mais uma vez esse gancho para te perguntar o seguinte: liberdade de expressão, o que é que você acha sobre essa pauta da liberdade de expressão? A gente pode, na televisão, nas redes sociais, no jornalismo, dizer de fato o que a gente quiser dizer?